Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos juntos e misturados para ouvir uma palavra libertadora, uma palavra que nos traz conforto, né? Uma palavra que nos traz segurança. Então, meus amados, vocês estão sendo convidados a ficar nesse vídeo até o final desta ministração, que hoje eu prometo ser bem breve. Amém? Então sejam todos bem-vindos, você do Facebook, você do YouTube, né? Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha ganhar forças e esse vídeo venha chegar até os ouvidos de outras pessoas necessitadas, assim como eu estava, você talvez ainda está, de uma palavra, de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra que não amedronta, mas sim uma palavra que liberta do medo. Amém? Então se inscreva nesse canal, Éden Nova Aliança, dê um like nesse canal para quando eu postar um vídeo nesse canal, você venha a ser notificado. Amém, meus amados? E você do Facebook, eu nem vou dizer para você se inscrever, se afiliar mais a essa página, porque o Facebook, ele tem um limite de 5.000 pessoas, e eu já estou com esse limite estourado. Então, meus amados, é quase impossível você acessar mais a minha página. Eu estou fazendo agora uma catada daquelas pessoas que não tem foto na página. Então essas pessoas que não têm foto na página, eu lamento, mas eu vou ter que desmembrar você da minha página para dar lugar àquelas pessoas que têm foto na página. Amém? Então sejam todos bem-vindos para mais uma ministração libertadora, né, das nossas vidas, de tudo aquilo que nós desejamos para nossas vidas. Amém, meus amados? Então, o tema da nossa ministração de hoje é: o diabo ceifa vidas enquanto Jesus não volta. Eu vou repetir. O diabo ceifa vidas enquanto Jesus não volta. Amém? Então vamos entrar nessa ministração, né? Eu daqui, você daí, eu sou um ponto, você é outro ponto. Você compartilha com outra pessoa, é outro ponto. E assim está junta a igreja de Cristo, que ela é espiritual. Se a igreja é espiritual, não importa onde você esteja, se você está em outro estado, se você está em outro país, o importa é que você está conectada nesta palavra. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir mais um minuto da sua paciência, né? Obrigado a todos que têm permitido eu entrar na sua casa nessa noite. E também todas as noites que nós fazemos essa ministração, né? Porque como a igreja é espiritual, neste momento eu estou entrando na tua casa e você está entrando nesta sala. Então estamos juntos misturados, na comunhão com Cristo, porque a nossa comunhão ela é espiritual, ela não é física, para que nós venhamos ter a obrigação de se reunir com outras pessoas no mesmo local. Não, a igreja de Cristo ela é espiritual, e ela sendo espiritual, aonde você estiver, você está unida com Ele. Amém? Então sejam todos bem-vindos, e eu vou pedir mais um minuto da sua atenção, inclusive faço parte do que nós vamos ler, né? A Bíblia de Gênesis,
Se eu ver aqui. De Gênesis a Malaquias, né? A Bíblia de Gênesis a Malaquias, ela não fala de Satanás. De Gênesis a Malaquias, você não acha Satanás nesses livros, mas chegou no chamado Novo Testamento, onde a igreja romana pôs a mão, aí você encontra esse Satanás, que a igreja evangélica o recebeu de braços abertos e amamenta no seu peito. Esse Satanás que não existe. Porque no livro de Gênesis, escreveu Moisés, toda a criação de Deus, inclusive os seus filhos, né? Que os filhos de Deus são os espíritos. Então Deus criou, o que Deus criou como seus filhos não foi essa carne, foi o espírito que está nela. Essa Deus criou como seus filhos. Essa carne, ela foi formada do barro, e para o barro ela vai voltar. Amém, meus amados? Então, Deus não criou esse Satanás. Moisés deixou como escrito que Deus criou os espíritos, mas nesses espíritos não tem um espírito como Satanás. Só depois do Novo Testamento, né, que os evangélicos contam de Mateus em diante, mas nós da graça não aceitamos esse Novo Testamento de Mateus. O Novo Testamento é as cartas de Paulo e só. Amém, meus amados? Então, meus amados, é isso que eu queria que você entendesse antes de nós entrar na nossa ministração bíblica, né? Que Deus não criou esse tal de Satanás. Então, se Deus tivesse criado esse tal de Satanás, ele seria um espírito. E a Bíblia não mostra. Não mostra, no Velho Testamento não mostra esse Satanás criado por Deus. Mas quando, você pode até estar me perguntando, então realmente não existe Satanás? Existe. Existe Satanás. Mas como um ser espiritual, não. Existe Satanás como um ser carnal. Então, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o Satanás aparece como a nossa carne, em partes aparece como a nossa carne, em outras partes ele aparece como a lei de Moisés, porque Satanás não é um ser espiritual, Satanás é um adjetivo, é um assunto contra a verdade de Deus. Este é Satanás. Jesus, nos dias da sua carne, falando para Pedro que ele ia para Jerusalém e lá ele ia ser morto, Pedro contestou e quis teimar com Jesus. Não, isso não vai acontecer com você, nós não vamos permitir. E Jesus falou o quê? Sai, Satanás. Porque Pedro, não é que Pedro era um Satanás. O assunto dele, a contestação dele, que era contra aquilo que Jesus estava falando. Então, Satanás é um adjetivo contrário à verdade. Amém, meus amados?
É isso que nós temos que aprender. E a Bíblia toda nos mostra isso. Não adiantou Jerônimo colocar lá como Satanás e João Ferreira de Almeida confirmar como Satanás. Não adiantou, porque nós temos os escritos no hebraico. E quando nós levamos, hebraico não, no grego, né, que a Bíblia ela foi escrita, a maioria, 90% da Bíblia, ela foi escrita em grego, né? Então, quando nós levamos para o grego a palavra Satanás, aparece o quê? Um adjetivo, um assunto contrário da verdade. Amém, meus amados? E é isso que eu quero levar você nessa noite, a entender que esse Satanás das igrejas evangélicas não existe. Assim também como o Jesus da igreja evangélica, esse também não existe. O Jesus da igreja, o Satanás da igreja evangélica, ele é pintado. O Jesus da igreja evangélica, ele é pintado. O Deus da igreja evangélica, ele é pintado, não é o Deus da Bíblia. Eu já tenho vários vídeos aí, mostrando aí no YouTube. No Facebook eu não digo que você vai encontrar todos esses vídeos, mas no YouTube você vai encontrar todos esses vídeos aí, né? Mostrando que Satanás não existe. A palavra Satanás é um assunto contrário, um adversário, é um assunto adversário àquela verdade que outra pessoa está falando. Foi o caso de Jesus, né, com Pedro. Então, Satanás, do grego, é um assunto contrário à verdade, a outro assunto da verdade que a pessoa está falando, no caso de Jesus de Nazaré, né? Então, não existe Satanás. O Satanás foi criado pela igreja de Roma para pôr medo nas pessoas. E os pastores da igreja evangélica acham isso muito bacana. Então vamos adotar esse Satanás da igreja evangélica, né, para pôr medo nas pessoas, segurar ela dentro dos nossos templos, né? Porque se nós não apresentar esse Satanás à igreja, a igreja não vai permanecer fiel a nós. Então é necessário que nós apresentamos um Satanás, é necessário que nós apresentamos um inferno, que também não existe. O inferno é a cova para onde todos vão, independente da religião, todos vão para a cova. Inferno é a sepultura, é a cova, é o mundo dos mortos. Esse é o inferno. Mas a igreja romana colocou isso no Novo Testamento, como eles contam como o Novo Testamento. Paulo não apresenta esse inferno como onde as almas vão queimar. Paulo não apresenta Satanás como um ser espiritual. Isso não, Paulo não apresenta isso. Por isso eles não gostam de Paulo, porque Paulo não apresenta essas coisas. Amém, meus amados? E é necessário nós ficarmos espertos com isso aí, para que nós venhamos se libertar desses cães gulosos que têm posto medo na igreja, dizendo que existe um Satanás, dizendo que existe um inferno, e nada disso existe. O inferno como um lago de fogo. O lago de fogo era um local que tinha lá em Jerusalém, lá pelo reinado de, acho que é Ezequias, né? Existia esse lago de fogo. E eu acho que foi esse rei Ezequias, se não me falha a memória, que acabou com esse lago de fogo. E Jesus, quando andava em Jerusalém, nos desertos, ele se referia a esse lago de fogo. O lago de fogo, onde era jogado lá, aonde ele mesmo, só para arrematar, para você entender, né? Aonde o próprio Jesus
se não fosse José de Arimateia, aonde ele ia parar? Lá no Lago de Fogo. Porque ele foi morto, Jesus de Nazaré ele foi morto como como é que chama? E agora me falha a palavra. Todas as pessoas que eram mortos como não é revoltado, não é bem a palavra que diz, não é bem assim revoltado. Agora me falha perdão, agora não me falha a memória, né? Por isso que eu gosto de pregar só aquilo que eu anoto. Então, se não fosse José de Arimateia, Jesus de Nazaré ia parar lá nesse lago de fogo, onde era jogado lá nesse lago de fogo os mortos de guerras, ladrões, né? Aqueles manifestantes que eram mortos pela polícia, pelos soldados de Israel. Lá nesse lago de fogo era jogado resto de animais de que se oferecia em sacrifício. Lá nesse lago de fogo era jogado pessoas até vivas ainda. Por isso que a palavra lá se chama ranger de dente, porque muitos ainda eram jogados nesse lago de fogo ainda vivo. Por isso que Jesus se referia ao ranger de dente. Mas fazer o que? A igreja ela não quer ler. A igreja ela não quer ler Bíblia. A igreja ela só quer ouvir o que o pastor fala. E o pastor não vai explicar isso para vocês, meus amados. Porque se ele explica isso para vocês, corre um sério perigo de vocês não voltarem lá no outro dia. É isso. Não voltarem lá. Você tem que estar dentro do local que não seja a cerca e a porteira que te prenda lá, mas você tem que estar dentro do local em que o mantimento lhe cative você ir lá se alimentar. E dentro dessas igrejas chamadas evangélicas, lá não tem alimento para o cristão. Lá não tem alimento para o cristão. Então é isso, meus amados. Nós temos que ficar atentos a essas coisas. Perdão que entrou uma mensagem aqui, eu preciso tirar essa mensagem. Amém? Então, meus amados, é isso que acontece. Esses pastores, e aí levando a igreja, os pastores é contra Cristo, é contra Deus. E os pastores, a missão dos pastores é levar a igreja a ficar contra Deus e não a favor de Deus. Porque campanha não tem na Bíblia onde Jesus mandou fazer campanha. Meus amados, aonde Jesus ungiu alguém como apóstolo, como pastor? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Aonde Jesus batizou alguém? Em lugar nenhum. Então você vê que esse povo, eles não estão a favor de Deus, eles estão contra Deus. E você, sem a sabedoria, você vai caindo nesse golpe, porque é um golpe. Ser evangélico, bem-vindo, Sérgio, né, Sérgio? Porque hoje, você ser um evangélico significa que você caiu num golpe de estelionatário. Você caiu no golpe 171. Perdão que agora desceu um véu fresquinho. Eu vi um vídeo de Paulo Massal. Paulo Massal, né? Aquele que... É isso, foi candidato a prefeito, né?
Eu estava ouvindo um vídeo de Paulo Massal, ele falando defendendo, sem querer querendo, que nem diz o Chaves, defendendo o Bispo Macedo. Porque o povo chama Bispo Macedo de ladrão, no código 157, né? Que é o código de ladrão, é 157. E o povo, ele dizendo assim, né? Que o povo não tinha como provar que Bispo Macedo cometia o crime 157 da lei penal. Aí eu respondi lá na página do vídeo lá, né? Ele pode até não cometer o código 157 da lei penal, que é ladrão, é roubo. Mas ele comete o erro no código 171, estelionatário. É crime. É crime. Estelionatário. É crime. Porque o cara se passar, eu nem queria falar isso, pelo amor de Deus, o cara se passar por um sacerdote, isso é um crime 171, porque os sacerdotes foram os mortos no ano 70. O cara se passar por levita, isso é o crime 171, estelionatário, falsa identidade. Então Paulo Massal, ele às vezes se mete a querer falar, saber de tudo, mas para uma pessoa que vive em graça, ele não consegue se esconder nisso aí. Não adianta você querer saber de tudo e não viver a graça, porque a graça vai mostrar a sua nudez. Você pode até querer saber de tudo, você pode dizer que estudou teologia, mas a graça de Cristo, ela vai mostrar a sua nudez, que foi o caso de Paulo Massal defendendo o Bispo Macedo. Defendendo que o povo não tinha como provar que o Bispo Macedo é ladrão, do código 157. Mas eu provo, porque ele não é sacerdote coisa nenhuma, porque todos os sacerdotes foram matados no ano 70, e todos os levitas foram matados no ano 70. Então não existe mais levita. Levita não quer dizer uma pessoa, eu sou um levita. Não, levita quer dizer que aquela pessoa saiu da tribo de Levi. E quem é esse que pode se apresentar hoje dizendo que ele saiu da tribo de Levi? Nem tribo existe mais. Então, quando a pessoa se apresenta como um levita, ele está cometendo o código crime 171. 171, estelionatário, falsa identidade. Tá bem? Eu nem queria falar isso, perdão. Vamos para o nosso assunto agora, vamos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 12, versículo 10, nós vamos ler até o 14. Versículo 10. Então ouvi, é isso que eu sempre insisto em dizer para as pessoas. Se você não lê isso aqui, prestando atenção no que você está lendo, isso não vale de nada. Não vale de nada o que você está lendo, se você não prestar atenção no que você está lendo. Versículo 10. Então ouvi João lá no ano, eu acho que é 60, aquele padre que morreu, o cara que chamou de santo, acho que é Jerônimo, né? Ele diz que esse livro foi escrito em 95. Mas o anjo está mandando João medir o templo. O templo foi derrubado no ano 70.
Isso está escrito, não há como negar. Que o templo foi derrubado no ano 70. Que templo João estaria medindo no ano 95? Você vê, quando você tem o Espírito da graça, você vai vendo tudo quanto que é erro que acontece dentro dessas religiões. Esse livro ele deve ter sido escrito lá pelo ano 68, no máximo 69. Então, aqui, o versículo 10 aqui. Então João ouviu, né? Não é isso que você está entendendo? Não é isso que nós estamos entendendo? João não está ouvindo isso nessa madrugada que passou. Não. João está ouvindo isso há quase 2000 anos atrás. Então, se nós começamos a ler, primeiro que não prestamos atenção no que nós estamos lendo. Segundo, futuriza um acontecido há quase 2000 anos atrás e traz para os dias de hoje. O que vai acontecer? Loucura. Qual é o resultado disso? Uma loucura. É loucura. E aqui o anjo está dizendo aqui, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora, é agora, meus amados, agora ou agora 2000 anos atrás? Agora 2000 anos atrás. Agora veio a salvação. Veio ou não veio? Veio. Para quem sabe ler, está vendo que veio. Não vai vir a salvação. Não adianta eu entrar dentro de uma casa chamada igreja, buscar a minha salvação, porque a salvação o anjo está mostrando para João aqui que já veio. Veio ou não veio? Veio. Agora veio a salvação, o poder, né? O reino. Olha só, meus amados, não coma gato por lebre dentro dessas chamadas igrejas, porque eles não estão a favor de Deus, eles estão contra Deus. Amém? Agora veio ou vai vir? Veio. A palavra está dizendo que veio no pretérito passado. E no pretérito passado eu estou falando de quantos anos? Há quase 2000 anos. Agora veio a salvação, o poder, o reino. Veio o reino ou vou ter que morrer para ir para o reino? Aqui está dizendo que o reino veio. E qual é o evangélico que confirma isso? Nenhum. Nenhum evangélico confirma que o reino já veio. Eles confirmam que quando morrer eles vão para o reino. Estão contra ou estão a favor do evangelho dele? Estão contra. Porque o evangelho está dizendo aqui que já veio o reino. O poder, o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo. Preste atenção. A autoridade do seu Cristo. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era carne. Cristo é o Espírito. Quando falamos de Espírito de Cristo, nós estamos falando de coisas espirituais. Do Espírito que estava em Jesus de Nazaré. Do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa, né? Isso aqui, tudo isso que acusa, quem é o acusador? A palavra, quem era que acusava nesse tempo, há 2000 anos atrás, quem era o acusador desse povo? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Está claro isso? Para mim está muito claro.
quem era o acusador deles, não nosso, a lei de Moisés. Mas se você vive a lei de Moisés, se você dá dízimo, se você se batiza nas águas, se você faz jejum, você está na lei de Moisés. Então existe sim um acusador contra você, a lei de Moisés. Diante do nosso Deus, vamos ler o 11, vamos ler até o 14, versículo 11. Eles quem? Lá o povo judeu. Não é a igreja hoje, é o povo judeu. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem, meu amado, repita comigo, quem foi que venceu? Foi o povo judeu ou foi os gentios? Aqui está escrito que foi os judeus. Está bem claro aqui que foi os judeus. Então o sangue de Jesus foi para nós gentios ou foi para os judeus? Foi para os judeus. O sangue dos gentios ia livrar os judeus dos pecados deles. Qual eram os pecados dos judeus? A transgressão da lei de Moisés, que eles não conseguiam cumprir. Isso está claro ou não está claro? Está claro. Mas se prega isso dentro das igrejas hoje? Não se prega. Porque se prega isso dentro das igrejas hoje, liberta o povo. E esse não é o que os pastores querem. Não é isso que os pastores querem, libertar o povo. Eles querem cativar o povo, deixar o povo ali cativo, de como o povo de judeus vivia cativo na lei de Moisés. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, né, a lei de Moisés era um ministério de condenação e de morte. Mesmo em face da lei de Moisés, eu vou dar tudo trocadinho, mesmo em face da lei de Moisés, né, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, por isso festejai os céus, e vós, festejai os céus, e vós, os que neles habitas. Quem era que habitava lá? O povo judeu. Céu, quando a Bíblia está falando céu, é onde nós estamos hoje. Nós vivemos hoje numa região celestial. Vivemos numa região celestial. Então, era onde o povo judeu habitava. Aqui. Jesus, Cristo libertando eles da lei de Moisés e dizendo, vocês festejam aí, ó. Faça festa, comemore isso. Porque eu estou te libertando da lei de Moisés. Eu estou libertando vocês da morte. Eu estou libertando vocês da escravidão. Festejais. Festejais o céu e vós. Aqui ele está falando, o anjo está falando, presta atenção. É o anjo falando com João. Quando João pregava a lei. Na lei de Moisés, quem ministrava a lei de Moisés? Os anjos. Então o anjo está aqui, ó, fazendo recomendações. Festejai que vocês foram libertos. Festejai que vocês foram livres da morte. E vós que neles habitam nos céus aí, ó, nessa região celestiais, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Coreia e lá em Israel, principalmente lá em Israel, que esses países que eu falei não existia. Qual era o país que existia? Israel e aquelas regiões circunvizinhança lá de Israel.
E o anjo está mostrando para Jonas, ó, vocês festejam aí. Vocês têm motivo para festejar. Porque vocês estão sendo livres da morte e da escravidão. Habitais, ai da terra. Que terra é essa aqui que está se falando? Eu já fiz vídeo aí mostrando para vocês, quando a Bíblia fala de terra, está falando ou no literal, terra de Israel, ou no paralelo, povo de Israel. Quando a Bíblia fala em água, está falando no povo gentio, assim como havia mais gentios do que judeu, é a simbologia do que está se falando na Bíblia. Terra referente ao povo judeu que era menos terra. E água referindo aos gentios que são muito mais do que os judeus. Amém, meus amados? Ai da terra e do mar, ai dos judeus, eu vou traduzir tudo em moeda de 10 centavos. Ai dos judeus e dos gentios. Pois o diabo, a lei de Moisés, que era contra eles, o diabo vem do provérbio, do literal, contra um adversário. A lei de Moisés era adversária do povo judeu. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 2000 anos se passaram. Que pouco tempo é esse? Para os crentes, diz que é pouco tempo, 2000 anos. 21 gerações se passaram. Para os crentes é pouco tempo. Mas para nós que entendemos, que temos o Espírito da graça, nós estamos entendendo que João está falando isso aqui lá por volta do ano 68, 69, e no ano 70 ia acabar tudo. Ia acontecer todo o julgamento entre eles, que o julgamento era para o povo judeu e não para eles. Era para o povo judeu e não para os gentios, né? Então, pouco tempo lhe resta. Está certo o que está escrito aqui? Está. Pouco tempo restava. João tendo essa visão lá pelo ano 68, 69, e o templo ia ser derrubado no ano 70, onde ia acabar tudo quanto era a lei de Moisés. Amém, meus amados. Versículo 13. Quando, pois, o dragão, esse dragão aqui não é um animal, não está se falando do animal, está se referindo os imperadores. Os imperadores. Quando o dragão se viu atirado para a terra, ou seja, o poder dos imperadores, ou até mesmo levando para o lado religioso dos sacerdotes, sumos sacerdotes, caiu, o poder dele caiu, né? Foi morto sacerdote, foram todos mortos no ano 70, assim como os levitas, dando fim totalmente à lei de Moisés. Para a terra, perseguiu a mulher. Então, se nós vimos, se nós olhamos, se nós futurizar esta palavra aqui, nesse versículo aqui, nessa passagem aqui, a mulher está se falando, da mãe de Jesus, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. Então, quem foi que deu esse filho varão? Isso aqui esse versículo está se tratando de quem? De Jesus. O nascimento de Jesus. Se traduzir, se nós futurizar isso aqui, Jesus já nasceu? Não, ainda vai nascer, se nós futurizar isso aqui. Porque aqui está claro que a mulher era Maria e o filho varão era Jesus. 14. E foram dadas à mulher, isso aqui está num adjetivo, né? Numa força de expressão, né? Como a Maria, José e Maria
conseguiu fugir dos soldados, da perseguição do imperador, que nessa época, que nessa passagem aqui esqueci o nome desse imperador. E me perdoe, é que eu esqueci. Eu gosto de escrever todos esses personagens que viveram nessa data. O imperador, quem viveu aqui nesse império aqui antes de Jesus, no nascimento de Jesus, Herodes, né? Se não me engano é Herodes. Então esse dragão aqui é Herodes. Não é um animal nervoso, é Herodes. Porque o anjo está mostrando para João como um dragão. Porque naquela época, eu acho que ainda existia o dragão. O dragão tinha força, era um animal muito forte. Inclusive a força desse dragão estava o quê? Na cauda. A força do dragão era na cauda, onde mais para frente fala da cauda do dragão. Então está se falando no poder de quem? De Herodes, que arrastou terça parte, né, que eram as crianças que foram mortas. Isso é muito bem claro, de muito bom entendimento, mas a religião, como não quer levar o entendimento para a igreja, prefere futurizar a palavra, não importa se eles vão entender, que eles não vão entender mesmo, que o evangélico só acredita em pastor, o evangélico não acredita em Deus, acredita em pastor. Deram à luz um filho varão, 14, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, porque essa expressão de asa, de grande águia, né? Porque ela conseguiu fugir, até mesmo porque era uma profecia, fugir dos soldados de Herodes. Grande águia, para que voasse até o quê? O deserto. Maria saiu voando para o deserto ou foram no jumento? Segundo a história, diz que foram no jumento. Você vê que não existe águia. O poder, essa asa aqui, quer dizer que ela conseguiu escapar da perseguição de Herodes. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada, né? Ficaram 3 anos e pouco lá, 3 anos e meio, se não me engano, né? Conta a história. Sustentada durante um tempo, tempos e metade, 2 anos e meio. Esse tempo que está traduzido como um ano, né? Tempos, metade de um tempo, 2 anos e meio, da perseguição de Herodes até a volta de Jesus, de José e Maria para Jerusalém de novo, foram 2 anos e meio. Dentro desse espaço de tempo, Herodes morreu. Então acabou a perseguição. O outro imperador que entrou não perseguiu, não tinha mais a perseguição. Herodes se viu perseguido porque ele ouvia dizer que tinha nascido o rei dos judeus. E o rei dos judeus para Herodes era ele. Era Herodes, não Jesus. Mas é muito fácil de entender isso, meus amados. Metade de outro tempo, e foram fora da vista, porque, olha aqui, ó, fora da vista da serpente, outro animal que não existe na Bíblia. Isso aqui está se falando de gente. Quem é, presta atenção, quem é essa serpente aqui? Herodes. E quem é a serpente lá no Jardim do Éden? Adão. Não existe, nunca existiu serpente, cobra nenhuma lá no Jardim do Éden. A serpente do Jardim do Éden, eu já tenho um vídeo também explicando no YouTube, era Adão. Era Adão. O 15, nós não vamos ler o 15. Então, meus amados, por hoje é só. Nós prometemos por hoje é só. Amém. Se você não entendeu, eu lamento. Só tenho a lamentar a sua falta de entendimento. Isso, eu leio isso aqui, tento explicar das melhores formas, mas não é eu que consigo fazer você entender.
se o próprio Deus não te fizer entender. Eu vivi 31 anos na religião sem entender nada. O engano era tanto que eu chegava dentro, eu ia mesmo para a igreja só com medo, como eu falei no princípio, com medo de Satanás, de inferno. Mas chegava dentro da igreja, na maioria das vezes eu dormia na hora do culto, porque ouvir mentira dá sono. Eu tinha sono de ouvir aquelas mentiras que era pregado dentro da igreja. Eu sem entender nada, né? Então é assim, meus amados. Se você me segue, continuar aqui todas as quartas, domingo, não adianta você assistir hoje e não voltar, ou até mesmo voltar nos meus vídeos anteriores, que está com 4 anos que eu prego isso aqui. É lógico, eu reconheço que no princípio eu era um pouco enrolado para algumas explicações, mas você, como eu sei, você sabe, tudo vem pelo aprendizado. Ninguém nasceu aprendido. Nós estamos aqui para aprender, tanto eu como você. Estamos todos aqui para aprender. E a cada dia o Espírito Santo vai nos preparando para viver livre desses cães. Viver livre desses cães, meus amados. Deus não era religioso. Que religião Deus frequentou? Que religião Jesus frequentou? Nenhuma. Religião não é coisas de Deus. Religião é coisa de Satanás. Um Satanás que não é um ser espiritual, de um ser humano. Um Satanás como carne, não como espiritual. Foi o homem que inventou isso para dominar as pessoas. Amém? Paz e graça a todos vocês, paz eterna. Que você seja abençoado pela essa graça de Cristo, que a cada dia vai nos revelando, e com essas revelações vai nos sustentando, dando forças, para que nós não venhamos nem sequer pensar em voltar para um cárcere, porque igreja não é igreja, é um cárcere. Igrejas são vidas. Nós juntos, nós somos a igreja de Cristo. E quem é o cabeça dessa igreja? Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nessas igrejas que existem por aí, quem é o cabeça dessas igrejas? O pastor presidente. E assim vai se elevando os cargos, né? É o pastor principal, o pastor estadual, vem pastor presidente, vem profeta. Todos esses são os cabeças dessas igrejas por aí. Mas o cabeça da igreja de Cristo não é outro. É Cristo. É Ele que nos ensina, nos faz entender o que Ele falou para Paulo. Que Ele só falou para Paulo. Não falou para Pedro, não falou para Tiago, não falou para João, falou para Paulo. Então, se Ele não nos fizer entender, eu não vou conseguir fazer você entender. Apenas eu leio, eu não estou aqui falando de religião para você. Eu não estou falando aqui para você me seguir como um religioso. Eu estou aqui para ler o que está escrito. Você que vai decidir se você crê no que está escrito, como eu estou lendo. Você vai crer em pastor, vai mandar você fazer campanha. Vai mandar você dar 7 mergulhos numa piscina, que nem aquele rei lá, né? Como é o nome dele? Deu 7 mergulhos lá no rio, lá, podre lá. Se você não acreditar nisso aqui, você vai acabar caindo na mão deles. Amém, meus amados? Mas Deus já te abençoa. E vai te abençoar a cada dia, através do seu evangelho. O evangelho está escrito que o evangelho de Cristo é o poder. Então, se você está no evangelho de Cristo, você está com o poder de Cristo. Amém? Até quarta-feira. E quarta-feira nós voltamos. Não, quarta-feira é hoje, né? Domingo.
É que domingo passado não teve, né? Eu tive recebendo aqui umas visitas na minha casa, então eu vi que não ia dar certo eu apresentar essas leituras no domingo, né? Como assim? Como foi certo? Não deu tempo, não ia dar tempo mesmo se eu tivesse prometido apresentar minhas leituras. Mas domingo que vem, nesse mesmo horário, nós estamos juntos e misturados. Amém? Paz eterna.